Dumont, 10 de outubro de 2019. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo através do YouTube com o link no site desse Legislativo. Vamos dar início à sessão ordinária de número 54 da Legislatura 13. O grande expediente. Peço aos colegas vereadores e a todos os presentes que desliguem os celulares ou os mantenham em função silenciosa. Peço ao primeiro secretário vereador T que faça a chamada dos senhores vereadores. Claudiana Santos da Silva. Presente. Décio Fernandes dos Santos. Presente. Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Presente. Júlio César da Silva. Leandro Casadori Diana. Presente. Paulo César Fábio. Presente. Paulo Vitor Balso. Presente. Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz. Presente. Vânio da Silva Moraes. Presente. A número regimental para a abertura da sessão, eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal.
Vereador Décio. Vereador Leandro. Vereador Eduardinho. Vereador Paulo César. Vereador Pastor Júlio. Vereador Vânio. Vereador T. Vereadora Diana. Vereador Paulo Vitor. Coloco em votação simbólica a ata da sessão ordinária de número 53 da legislatura 13. Os senhores vereadores que forem de acordo permaneçam sentados, os que forem contra se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Nós queremos cumprimentar o vereador T, que no dia 6 de outubro, domingo passado, completou mais um ano de vida. Que Deus continue dando saúde, felicidade, perseverança. Parabéns, vereador. Obrigado, presidente. Em nome da comunidade. Ofício CM 32/2019 do Executivo, que encaminha esta casa balancete de receita e despesa do mês de setembro de 2019, à disposição dos senhores vereadores. Ofício PM 27/2019 do presidente desta casa, Décio, que encaminha ao Executivo o balancete da receita e despesa do mês de setembro de 2019, à disposição dos senhores vereadores. Mensagem 17/2019 do Executivo, que encaminha esta casa projeto de lei que estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2020. LOA. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 17 de 2019 do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, tem a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação de voz e dos nobres vereadores componentes da Câmara Municipal de Dumont o incluso projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. A elaboração obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal número 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pelo Ministro da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, tendo sido criadas com base na faculdade contida na Lei instituidora do Plano Plurianual. O projeto, ora encaminhado a Vossas Excelências, observa os programas concebidos no Plano Plurianual em vigência, elaborados nos termos do artigo 165 da Constituição Federal e as classificações definidas pelas respectivas legislações pertinentes. Na realização da estimativa da receita, foram observadas as normas constantes do artigo 12º da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo com base na metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Na proposta, ora apresentada, o mandamento constitucional que determina a aplicação de pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observada e são mostradas também as demais vinculações legais existentes em favor do ensino. Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional definido pelo artigo 212 da Constituição Federal, identificados nos programas e ações a que correspondem esta destinação. Da mesma forma, as vinculações dos recursos a serem recebidas pelo Fundeb estão sendo obedecidas, assim como todas as demais vinculações legais existentes. Com relação ao serviço público de saúde,
e suas ações igualmente, respeita-se a destinação de pelo menos 15% das receitas de impostos ao referido setor. O orçamento municipal compreende a administração direta e indireta. Quanto ao orçamento da Seguridade Social, é representado por todas as ações das áreas de saúde, previdência e assistência social constantes dos orçamentos da administração direta e indireta. Os recursos orçamentários do município serão aplicados segundo sua distribuição por órgão e por função do governo. Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento, o primeiro critério usado foi o legal, com a limitação dos gastos com pessoal, recursos para pagamento do serviço da dívida, cumprimento de sentenças judiciais e outras despesas de caráter obrigatório. O segundo critério foi o de destinar recursos para a manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e a realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e para a manutenção do patrimônio público, para depois destinar recursos para novos projetos. O presente projeto reflete uma realidade onde estão contemplados os diversos níveis de administração de forma a garantir que com sua aplicação a população do Monense tenha, cada vez mais, uma melhor qualidade de vida. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal. Encaminha-se às comissões. Projeto de Lei 09/2019 do Presidente da Casa, vereador Décio, que fixa subsídios para agentes políticos dos Poderes Executivo e Legislativo do município de Drummond para a legislatura 2021 a 2024. Peço que seja feita a leitura. Projeto de Lei número 9 de 2019. Fixa subsídio para os agentes políticos do Poder Executivo e Legislativo do município para a legislatura 2021-2024. A Câmara Municipal do Estado de São Paulo aprova e o excelentíssimo senhor prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O exercente do mandato de prefeito municipal de Drummond receberá na legislatura a iniciar-se em 2021 o subsídio mensal de R$10.000. Artigo 2º. O exercente do mandato de vice-prefeito municipal de Drummond perceberá na legislatura a iniciar-se em 2021 o subsídio mensal de R$4.000. Artigo 3º. O exercente do mandato de vereador do município de Drummond perceberá na legislatura a iniciar-se em 2021 o subsídio mensal de R$2.800. Artigo 4º. O vereador ocupante do cargo de presidente da Câmara perceberá na legislatura a iniciar-se em 2021 no desempenho do cargo, subsídio mensal de R$3.000. Artigo 4º. O exercente do cargo de secretário municipal perceberá na legislatura a iniciar-se em 2021, no desempenho do cargo, subsídio mensal de R$5.000. Artigo 5º. Os subsídios de que trata esta lei não serão computados nem acumulados sob qualquer fundamento e são irredutíveis, ressalvadas disposições ou teto limite, contidos na Constituição Federal e legislação federal pertinente. Artigo 6º. Os subsídios fixados por esta lei aos agentes políticos do Poder Executivo poderão ser alterados por lei específica para fins de revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinções de índices em relação à revisão geral anual dos servidores públicos municipal. Artigo 7º. As unidades orçamentárias do Poder Executivo e Legislativos consignarão em cada exercício as dotações destinadas a suportarem o pagamento dos subsídios fixados por esta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de outubro de 2019, Décio Fernandes dos Santos, vereador do MDB. Justificativa. No exercício que dispõe o artigo 29, 5 e 6 da Constituição Federal e artigo 7º, letra B,
da Lei Orgânica do Município, propomos o presente projeto que fixa os subsídios dos agentes políticos de Dumont para a legislatura 2021-2024. Os valores propostos para a remuneração do vice-prefeito e vereadores observam com rigor os limites de despesa com o Legislativo e seu pessoal, fixados pelo artigo 29A da Constituição Federal. Os gastos propostos com agentes políticos respeitam também os limites de despesa com o pessoal estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Ao fixar já há mais ou menos um ano das eleições municipais de 2020 a remuneração dos agentes políticos do próximo mandato, esta Câmara exercita o princípio constitucional da impessoalidade, que deve reger a administração pública, já que ainda não se sabe sequer a definição oficial dos candidatos à próxima eleição municipal. Importante salientar que os subsídios dos agentes políticos do município não são corrigidos há 11 anos. Congelar esses subsídios representa um problema ao município, na medida em que a remuneração do prefeito representa o teto dos salários dos servidores municipais, o que limita, por exemplo, o pagamento a médicos e a outros profissionais qualificados e necessários à boa prestação dos serviços públicos. Manter esses subsídios congelados para o próximo mandato se traduz em hipocrisia e em desfavor do interesse público dumonense. A remuneração simbólica dos agentes políticos, caso atual de nosso município, também desqualifica o exercício da boa política, vez que pode estimular em alguns práticas não republicanas de composição de ganhos para a remuneração do exercício do mandato. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 31 de outubro de 2019. Décio Fernandes dos Santos, vereador do MDB. Encaminha-se as comissões. Portaria 12 de 2019 do presidente da Casa, vereador Décio, concede licença não remunerada à servidora que especifica. Peço que seja feita a leitura. Portaria número 12 de 2019. Concede licença não remunerada à servidora que especifica. Vereador Décio Fernandes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais resolve. Artigo 1º. Conceder licenças sem remuneração nos termos do artigo 70, inciso 9 do regime jurídico dos funcionários públicos do município de Dumont, para um período de 82 dias, a servidora Daniela Minelli dos Santos, ocupante do emprego público de provimento efetivo de escriturário desta Câmara Municipal. Artigo 2º. Caso ocorra imprescindível necessidade do serviço da servidora em apreço, a presente licença poderá ser suspensa por simples ato de mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 25 de setembro de 2019. Câmara Municipal de Dumont, ao 7 de outubro de 2019, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 10 de outubro de 2019. Décio Fernandes dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Publique-se no site da Casa. Projeto de resolução de 01/2019 do presidente da Casa, vereador Décio, dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal de Dumont. Peço que seja feita a leitura. Projeto de resolução número 1 de 2019. Dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal de Dumont. Décio Fernandes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e nos termos do artigo 104 do Regimento Interno da Câmara, propõe ao egrégio plenário desta Casa o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica criada a ouvidoria da Câmara Municipal de Dumont como meio de interlocução com a sociedade, constituindo-se um canal aberto para o recebimento de denúncias, solicitações, informações, reclamações, sugestões, críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências. Artigo 2º. Compete à ouvidoria da Câmara Municipal de Dumont
Primeiro, receber, analisar, encaminhar e acompanhar as manifestações das pessoas físicas e jurídicas dirigidas à Câmara Municipal. Segundo, organizar os canais de acesso do cidadão à Câmara Municipal, simplificando procedimentos. Terceiro, orientar os cidadãos sobre os meios de formalização de manifestações dirigidas à ouvidoria da Câmara Municipal. Quarto, responder aos cidadãos, às entidades, quanto às providências adotadas pela Câmara Municipal sobre o procedimento legislativo e administrativo de interesse da comunidade. Quinto, manter sigilo, quando solicitado, sobre os dados dos usuários dos serviços da ouvidoria. Sexto, elaborar relatório semestral das atividades da ouvidoria para encaminhamento à mesa diretora. Sétimo, manter cadastro atualizado dos cidadãos, autoridades, entidades e associações para o envio de correspondência. Oitavo, acompanhar as reuniões com a sociedade civil organizada e demais atividades relacionadas ao serviço. Nono, participar da sessão da Câmara, das audiências públicas e demais reuniões públicas promovidas pela Câmara Municipal, de modo a estar com conhecimento para informar a população. Décimo, manter atualizado o serviço de perguntas e respostas no portal da Câmara Municipal. 11º, executar as atividades pertinentes ao serviço de informação ao cidadão, nos termos da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011. E, 12º, executar outras atribuições que lhe forem delegadas ou atribuídas pela mesa diretora. Artigo 3º. A função de ouvidoria será exercida por um servidor de provimento efetivo da Câmara Municipal, designado pela Presidência. Parágrafo 1º. Fica criada a função gratificada de ouvidor da Câmara Municipal de Dumont, com remuneração limitada até 20% do salário de referência do servidor designado. Parágrafo 2º. Na impossibilidade temporária de atribuição das funções do ouvidor, o servidor do cargo de provimento efetivo, a ouvidoria será de responsabilidade transitória do servidor de cargo em comissão, sem nenhuma remuneração adicional. Artigo 4º. A mesa diretora dará ampla divulgação da existência da ouvidoria da Câmara Municipal e suas respectivas atividades através dos canais competentes e oficiais da comunicação do Poder Legislativo Municipal. Artigo 5º. A mesa diretora garantirá o acesso do cidadão à ouvidoria da Câmara Municipal. Artigo 6º. A mesa diretora poderá baixar atos complementares necessários ao desempenho das atividades da ouvidoria da Câmara Municipal. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de outubro de 2019. Décio Fernandes dos Santos, presidente da Câmara. Justificativa. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, especialmente a Lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, no que diz respeito à manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica interna e externa da qualidade dos serviços públicos, bem como que o Poder Legislativo Municipal deve obedecer aos princípios norteados da administração pública, orientando sua atuação para o cidadão e suas demandas. Proponho no presente projeto a criação do serviço e ouvidoria na Câmara Municipal de Dumont. Sabe-se que as ouvidorias são instrumentos de regime democrático que fortalecem e incentivam o exercício da cidadania, sendo necessária a contribuição para a melhoria de qualidade dos serviços prestados pelo Legislativo, de forma que o cidadão participe do processo de elaboração e discussão das leis,
com vistas ao seu aprimoramento. A necessidade de estabelecer conexões com a sociedade para a defesa dos interesses dos cidadãos e da instituição parlamentar contribui para o fortalecimento do poder legislativo, divulgando seu papel e de seus integrantes. Tal compromisso de receber e compartilhar informações com a sociedade, colaborando com a ética e a formação de uma cultura que privilegie o respeito aos direitos humanos, que promova a cidadania e consolide o processo democrático. A ouvidoria apresenta-se como um instrumento de aproximação do cidadão de suas relações com o poder legislativo, fortalecendo a cidadania e a democracia participativa. Funciona como um canal de comunicação direto entre as pessoas físicas e jurídicas e a Câmara Municipal. Através da criação da ouvidoria, pretende-se contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança nas atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal. Décio Fernandes dos Santos, presidente da Câmara 2019-2020. Encaminha-se as comissões. Indicação 47/2019, do vereador T. Solicita ao Executivo viabilizar estudos para a contenção de águas fluviais que provocam enchentes na rua Tereza Mastrogiacomo. Baixa. Peço que seja feita a leitura. Indicação número 47/2019. Sugere ao Executivo, depois de respeitadas as formalidades, viabilizar estudos para a contenção de águas pluviais que provocam enchentes na rua Tereza Mastrogiacomo, na Baixa, na rua São Pedro e na vicinal Tereza Noceira Agostinho. Senhor presidente, nobres colegas, esse meu pedido visa atender a reivindicação de vários cidadãos que residem nos locais citados. Vários moradores da rua Tereza Mastrogiacomo possuem suas hortaliças e pequenos lagos para a criação de peixes. Ultimamente, apesar de não estarmos tendo chuvas rotineiras, quando ocorrem, vêm em abundância, causando enchentes e prejuízos àqueles moradores, com a destruição das hortaliças e dos lagos ali existentes, levando embora os peixes que estavam em criação. Já na rua São Pedro e vicinal Tereza Agostinho, quando temos um volume considerável de água, acaba por alagar as casas e estragar móveis e etc. Em razão dos motivos expostos, peço ao chefe do Poder Executivo estudos urgentes com a medida para a contenção da água das chuvas que descem principalmente pela rua Antônio Danese e acaba por causar enchentes na rua Tereza Mastrogiacomo, por ser parte mais baixa e não haver um sistema de contenção adequado. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de outubro de 2019, Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz, UT, vereador do PP. Bruno aberto ao autor. Dispense. Encaminha-se. Requerimento dos vereadores Paulo César Fábio, Paulo Vitor Bálsamo, Vânio Silva Moraes e Claudiana Santos da Silva requerem informações sobre suposta interdição da creche municipal Celeste dos Santos Carneiro. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 13 de 2019. No uso de minhas atribuições legais e com amparo no regimento interno desta Casa, requeiro do Poder Executivo, através da Secretaria da Educação, informações sobre a possibilidade de interdição de creche municipal Celeste dos Santos Carneiro, no bairro Nova Dumont. Senhor presidente, senhores vereadores, recebi informações sobre a possibilidade da nossa creche municipal, localizada no nosso município, no bairro Nova Dumont, sofrer interdição. Em razão disso, nossa preocupação é quanto às crianças que hoje se utilizam da citada creche, pois poderá causar transtornos, principalmente às mães que trabalham para ajudar no sustento de casa. Por esse motivo, solicito ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria da Educação, nos preste as seguintes informações. Primeiro, a informação da interdição da creche é verídica? Se positiva, para quando está prevista? Segundo, há laudo técnico que determina essa suposta interdição? Caso positivo, solicite que envie a cópia do mesmo para cada vereador desta Casa. Terceiro, a Secretaria da Educação já tomou providências
quanto a notificar a empresa responsável pela construção da referida creche? Quarto, caso o problema na creche for confirmado, foi feita ou vai ser feita denúncia ao Ministério Público? Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de outubro de 2019. Paulo César Fábio, vereador do PSB. Claudiana Santos da Silva, vereadora do PTB. Vânio Silva Moraes, vereador do PSDB. E Paulo Vitor Bálsamo, vereador do PTB. Coloco em discussão. O vereador Eduardinho terá uns minutos para suas considerações. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da Câmara, aos nobres visitantes da nossa sessão de hoje, que aqui estão, a quem nos assiste pela internet. O que me traz aqui são considerações que eu fico muito mais preocupado do que tranquilo. Vejam bem, se existia risco de interdição, por que o prefeito está fazendo um carnaval até agora e não tomou nenhuma providência? Primeiro, laudo técnico foi feito um aí que já o nefasto da prefeitura já divulgou nas redes sociais. Não vimos nada do município em relação à defesa civil do município. Não é? Quem fiscaliza a obra e fez a obra foi o governo do Estado. Se tentam dar um tiro de festim, hora errada. Isso não vai causar nenhum problema para a cidade. Carnaval, para desviar o foco de problemas muito maiores na cidade, também não é isso. Todas as perguntas realizadas aí, no requerimento, se vocês não sabem que são da situação, é porque não foi feito ainda. Isso é muito perigoso. Certo? Se teria um racho no muro, na parede que estava em obra o loteamento, umidade em obra no decorrer do tempo, isso daí são adequações que são feitas. A casa de todo mundo carece de reforma, porque lá na frente fica muito mais caro. Então, esse tiro de festim para tentar desfocar problemas maiores no município, eu acho que a gente tem que se preocupar, ter mais informação. Quando nós pedimos informações, nós somos da oposição, o prefeito barra, não quer saber de dar informação, por isso que usamos esse canal. Lembra, vereadora Diana, nas primeiras sessões, quando a senhora vinha nessa tribuna e falava que era só ligar para o prefeito, vocês deveriam ter trazido as informações, não estar perguntando. Concordam? Então eu venho aqui para justificar o meu voto contrário a esse requerimento por ser temerário. Atitudes ser perigosas teriam que ter sido tomadas desde quando começou esse carnaval. E não agora esperar, fazer, divulgar, fazer, falar, divulgar, fofocar nas esquinas. Um problema, se fosse tão sério assim, já deveria ter atitude e até agora não teve. Ok? Então é só isso que eu queria esclarecer a vocês. Que meu voto é contra em razão desses motivos. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. O vereador teve a usar a tribuna. Você quer o nome dele? Senhor presidente, amigos vereadores, pessoal do Banco do Brasil, sejam bem-vindos à casa. Pessoal que nos acompanha pelo YouTube, meu boa noite. Eu também venho aqui para justificar meu voto contrário a esse requerimento, apesar de já estar praticamente aprovado. Senhor presidente, eu concordo, vereador Eduardinho, com todo o seu raciocínio e complemento. Estive conversando com um amigo engenheiro, né, que quem interdita um prédio é a Defesa Civil. E se tiver que interditar, ela não vai avisar não, ela chega e interdita o prédio. E isso só reforça a sua tese, que é para desviar o foco de problemas maiores. Essa foi a explicação que eu tive de um amigo engenheiro. Então,
assim, se tivesse alguma coisa preocupante que fosse para prejudicar, que tivesse para prejudicar uma família, quanto mais 100, 200 alunos, não sei exato quanto tem lá, a Defesa Civil já teria interditado. Não mandava recado, não. Tá certo? Então, é por isso que voto contra. Continua em discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra se manifestem, levantando a mão. Cinco votos a favor, 2 contra. Requerimento aprovado. Moção 06/2019 do presidente da Casa, vereador Décio. De parabéns, aplausos e reconhecimento aos professores. Peço que seja feita a leitura. Moção número 6 de 2019. Parabéns, aplausos e reconhecimento aos professores pelo seu dia a ser comemorado na próxima terça-feira, 15 de outubro. A todos que dedicam sua vida a tão nobre e distinta profissão, um feliz dia do professor. A todos vocês que moldam as mentes do futuro, que educam, cuidam e acompanham os nossos filhos, o nosso agradecimento através desta homenagem. Porque ser professor é aprender para ensinar. Porque ser professor é ser dedicação, paciência e persistência. Porque ser professor é ser mestre, é saber cativar e inspirar. Porque ser professor é educar. Por isso, depois de ouvido o soberano plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constado na ata desta presente sessão legislativa moção de parabéns, aplausos e reconhecimento a todos os professores e professoras pela passagem da comemoração do Dia do Professor. Profissão esta, para nós, de valor imensurável. Que cópia dessa seja enviada às escolas de nossa cidade. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 10 de outubro de 2019. Décio Fernandes dos Santos, vereador do MDB. Coloca em discussão. Eu vou usar a tribuna. Peço ao vice-presidente Leandro que assuma a presidência, por favor. Senhor presidente, caros colegas vereadores, aos funcionários, aos nossos visitantes, eu peço desculpa ao vereador Tei e ao doutor Eduardo que eu não passei os nomes para eles, mas vou dar boas-vindas aos funcionários do Banco do Brasil, gerente Fabrício Palmieri e Silvio Sônego, Raimundo Pereira, gerente. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Eu vim aqui para manifestar aplausos à classe de professores da nossa cidade, onde a gente percebe que é uma profissão muito difícil nos dias de... Não, sempre foi, mas nos dias de hoje está ficando cada vez mais difícil, porque as exigências são muitas e as condições de trabalho são poucas. O investimento na educação passa necessariamente pelos professores. Material humano, investimento financeiro em outras áreas da educação é mais fácil. Agora, no material humano, que são as pessoas que trabalham com os alunos, ainda mais numa cidade como Dumont, onde a rotatividade de pessoal advindo de pela cultura das pessoas, então encontra dificuldade em se adaptar na nossa região. Então os professores têm que usar muita dinâmica para um, para outro, e as ideias não são iguais. As próprias famílias têm um outro tipo de cultura.
Então nós temos uma rotatividade muito grande de pessoas, os professores têm que ser baluartes na arte da educação. E eu acho que os professores, principalmente os nossos aqui, têm correspondido porque a nossa educação tem, em matéria de ensino, tem destacado deixa eu me lembrar a palavra certa, no grau de ensino, nós temos sendo muito bem aceito nas notas que a nossa educação tem, graças aos professores. Os professores estão de parabéns, nós temos atingido altos índices aí nas pesquisas, então eu acho que isso não vem de agora não, isso já vem de outra gestão. Então por isso está de parabéns o professor, que eles continuem perseverantes, aguentando firme, para que as nossas crianças sejam bem educadas, sem distinção de etnias e de outras coisas mais. Muito obrigado aos professores, parabéns, sucesso. Continua a discussão. Votação simbólica. Os seus vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente, destinado a breves comunicações ou comentários individuais, jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador Décio, dispenso. Vereador Leandro, Dispenso. vereador Eduardinho, Dispenso. vereador Paulo César, vereador Vânia, Dispenso. vereador T, Dispenso. vereadora Diana, Dispenso. vereador Paulo Vitor, Dispenso. hein? Peraí, eu vou convidar com o vereador para reunião. Eu depois te falo. Já tá aqui, né? Terminado o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos, ou se estiverem todos de acordo, poderia dar continuidade à mesma. Não havendo intervalo, dispenso a verificação da presença dos vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Mensagem do Executivo que encaminha esta Casa projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências correlatas. Dispenso a leitura da mensagem e o parecer unificado das comissões, pois já lidos na sessão ordinária anterior. Projeto de lei aprovado em primeiro turno na sessão ordinária anterior. Coloco em discussão no segundo turno proposta da emenda já aprovada. Coloco em votação do segundo turno com proposta de emenda já aprovada. Por aqui, né? Votação nominal do segundo turno, proposta de emenda já aprovada. Vereador Eduardinho. Favorável. Vereadora Diana. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Paulo Vitor. Favorável. Vereador Paulo César. Favorável. Vereador T. Favorável. Vereador Vânia. Favorável. Aprovado por unanimidade.
Terminado o expediente ordem do dia, passamos para o expediente explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte respeitando a ordem do sorteio. Vereador Décio, eu dispenso. Vereador Leandro. Dispenso. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Vânia. Dispenso. Vereador T. Dispenso. Vereadora Diana. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Terminado o já foi, né? Hein? É aqui, ó. Esse. Terminada a explicação pessoal, para se cumprir a resolução, peço que o vereador Leandro, vice-presidente da casa, faça a leitura de uma passagem bíblica. Tá aqui desse lado. Salmo 131. A maturidade da fé. Cântico das romarias de Davi. Javé, meu coração não é arrogante, nem soberbo é o meu olhar. Não ando atrás de grandezas, nem de coisas que estão além das minhas forças. Pelo contrário, moderei e fiz calar os meus desejos. Como criança desmamada no colo de sua mãe, como criança desmamada, assim está a minha alma. Israel, espere em Javé, desde agora e para sempre. Com essa leitura da palavra, agradeço aos meus colegas vereadores e a todos os presentes por essa sessão abençoada de hoje. Antes de terminar a sessão, eu gostaria de fazer um convite aos senhores vereadores, aqueles que tiverem disponibilidade, que queiram ouvir os funcionários do Banco do Brasil, os gerentes. Eles têm algumas coisas para falar a respeito de um projeto que o prefeito pediu. Então eles pediram 10 minutos da atenção de cada um, porque se todos os vereadores estiverem de acordo, aqueles que puderem, a gente vai se reunir lá embaixo na sala dos vereadores lá embaixo. 10 minutos, eles vão fazer uma explanação a respeito de um projeto aí de financiamento, de outras coisas, para poder ver a viabilidade de uma parceria entre Banco do Brasil e Prefeitura Municipal. Se caso não tiver números suficientes, a gente vai pedir para marcar uma reunião outro dia. Mas se puderem dar atenção a esses dois funcionários do Banco do Brasil, a gente vai ficar muito contente, porque, pelo menos para ouvi-los, aquilo que eles têm a dizer aos nobres vereadores. Obrigado. Agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo através do YouTube no link do site desse legislativo. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão. Sala da sessão, vereador Francisco Pedro Facchini, 10 de outubro de 2019. Uma boa noite a todos.